Oiê, meu nome é Luciane. Eu tenho 17 anos e eu moro com os meus pais e minha irmã. E o que eu mais gosto de fazer é ficar com as minhas amigas e estudar. Como qualquer outra adolescente, eu também tive uma melhor amiga. O nome dela é Márcia. Nós crescemos juntas, somos vizinhas desde que nascemos. Eu tinha ela como uma irmã. E quando eu falo que eu tinha, é porque ela fez algo que me magoou muito. Afinal, eu confiava demais nela. E eu vou contar isso pra vocês agora. Como eu disse, somos amigas de infância. Então, eu contava tudo o que acontecia comigo e achava que ela era realmente uma amiga que queria me ajudar e que poderia guardar os meus segredos. Até que um dia, uma outra colega, a Jane, me chamou para conversarmos e disse que a Márcia não era bem a amiga que eu achava que era verdadeira. Na hora, eu fiquei um pouco irritada, achando que ela estava querendo causar intriga entre mim e a minha amiga. Mas, depois de alguns dias, ela veio me procurar novamente e disse que tinha como provar que estava falando a verdade e tirou o celular do bolso. Eu comecei a ler as mensagens que ela enviava em um grupo que eu nem sabia que existia. Eu não pude acreditar no que estava lendo. Fui para casa bem chateada. Eu fiquei pensando e achei que talvez aquele fosse um perfil fake, sabe? Que criaram da minha amiga para me enganar e fazer a gente brigar. Eu decidi que não comentaria com a minha amiga. Não queria que ela achasse que eu acreditava em tudo que as pessoas me falavam. Então, eu fiz de conta que aquela situação não tinha acontecido. Bom, nesse intervalo de tempo, eu conheci o Joaquim. Um garoto novo que veio de outro colégio e eu gostei muito dele. E eu contei pra Márcia, que logo me apoiou e disse que eu devia namorar com ele. Passamos a trocar mensagens, saímos algumas vezes juntos, nós íamos pro shopping. E eu estava super feliz. E eu sempre contava as novidades pra minha amiga. Quando começamos a namorar, eu percebi que ela ficou meio enciumada. Mas achei que era uma coisa normal, pois até então nós fazíamos tudo juntas. Eu conversei com o Joaquim e perguntei se ele não se incomodava de algumas vezes ele sair junto com a gente, pois eu não queria ver a minha amiga triste. Ele disse que não via nenhum problema e que ele gostava muito dela e que seria bom sairmos juntos. E eu fiquei feliz, pois eu sabia que ela ia gostar daquela notícia. Quando eu contei a ela, percebi que ela reagiu de maneira diferente da que eu imaginava. Ela talvez não estava em um bom dia. E logo mudamos de assunto e a conversa seguiu normal. Já faziam 5 meses que estávamos namorando e eu percebi que toda vez que eu queria sair e falava que a Márcia ia junto, o Joaquim perguntava se não poderia ser em um outro dia. Isto começou a me incomodar e aí eu perguntei a ele o motivo dele não querer sair com a minha amiga. Ele já havia concordado que tudo bem, mas ele desconversou e aí paramos de falar sobre o assunto. Até que um dia após a aula, a Márcia me mandou uma mensagem me chamando para ir na casa da tia dela, pois precisava buscar umas coisas. Eu concordei e fomos, pois eu estava de bobeira. No caminho, ela começou a fazer perguntas sobre o Joaquim, como que estava o nosso namoro e se eu tinha alguma coisa contra ela. Logo eu respondi que estava tudo bem e que ele gostava dela e da companhia dela com a gente. Ela sorriu e mudamos o assunto. Falamos sobre as nossas aulas, sobre como tudo estava difícil lá na escola e assim chegamos na casa da tia dela. Quando entramos, o primo dela veio correndo falar comigo. Nem o conhecia, mas ele não se importou com isso. Agia como se fôssemos amigos há década. No começo eu estranhei, mas logo eu pensei que talvez ele quisesse ser simpático, que queria me deixar à vontade. Então ficamos um tempo conversando enquanto a Márcia resolveu alguns problemas com a tia dela. Na hora de irmos embora, ele pediu o número do meu telefone. Eu não dei, pois eu já havia falado que tinha namorado e que ele não ia gostar que um outro garoto tivesse meu número. Ele compreendeu e nós fomos embora. Minha amiga perguntou o que eu tinha achado do primo dela e de forma natural eu respondi que ele era bem bonitinho, mas que não fazia meu tipo, já que eu gostava do Joaquim e era com ele que eu queria ficar. Assim que eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe sobre o primo da Márcia e o modo estranho como ele se comportou. A minha mãe começou a rir e disse que eu precisava me acostumar, pois eu ainda conheceria pessoas que pensam e agem muito diferente de mim. À noite, o Joaquim veio em casa,
saímos para tomar um sorvete e ele me perguntou se eu tinha saído com a Márcia. Eu respondi que sim, que tínhamos ido na casa da tia dela, mas que voltamos logo. Eu vi que tinha algo estranho no olhar dele, mas a conversa não foi adiante. Logo fomos para casa e ele não demorou a ir embora, mas senti que ele estava meio distante e eu pensei que era só cansaço. No outro dia, ele não foi à escola. Mandei mensagem, mas ele não respondeu. Fiquei preocupada, pois ele não era de faltar, e muito menos de não me responder. Então, eu decidi esperar até terminar a aula e ligar para ele. Nos dias que seguiam, ele não falou comigo. Me ignorava na escola, não respondia e nem atendia o telefonema. E eu fiquei bastante chateada, pois eu não entendi o motivo. Então, eu resolvi ir até a casa dele. Eu chamei no portão e quem me atendeu foi a mãe dele. Disse que ele não estava lá. Eu não perguntei mais nada e resolvi ir para casa. Eu decidi que a partir daquele momento eu não o procuraria mais. Talvez ele tivesse arrumado uma outra pessoa e não tinha coragem de me dizer. Eu conversei com a minha mãe e ela me aconselhou a dar um tempo, não procurar por ele. Talvez ele estivesse confuso e precisava pensar um pouco. E foi exatamente o que eu fiz. Quando encontrava com ele, fingia que não o conhecia também. A Márcia me falou que achava que ele estava saindo com uma outra menina, já que ela havia visto ele conversando em frente à casa dele, e eu fiquei chateada, mas eu não queria sofrer na frente das pessoas e disse a ela que estava tudo bem, que ele tinha esse direito. Na hora de ir embora, a Jane chegou perto de mim e falou que eu estava perdendo meu namorado por causa da Márcia. Eu fiquei brava, mas dessa vez eu resolvi ouvir a garota. Então, ela me aconselhou a ir até a quadra que tinha perto da casa do Joaquim e eu veria uma surpresa. Ainda se prontificou a ir comigo. Combinamos o horário e na hora marcada me encontrei com ela. E de longe eu pude ver a minha amiga Márcia conversando com o Joaquim na maior intimidade. Os dois riam muito e eu fiquei sem entender que foi nada. Jane me aconselhou eu ir até lá e perguntar o que estava acontecendo. Eu já estava com raiva e tomei coragem e fui. Márcia não sabia o que fazer ou falar quando me viu. Já Joaquim perguntou o que eu estava fazendo lá. Com raiva, eu pedi que eles me explicassem aquela situação. Joaquim me falou que eu quem deveria explicar, já que eu havia ficado de conversinha com o primo da Márcia e até o meu telefone eu havia passado a ele. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Perguntei de onde ele tinha tirado aquela informação, já que eu havia recusado de dar o meu telefone exatamente pelo motivo de ter um namorado e que o primo dela podia confirmar aquela história. Joaquim tirou o celular do bolso e começou a me mostrar fotos que tinha recebido de mim conversando com o tal menino. Eu comecei a chorar e fui embora. Não podia acreditar que a minha melhor amiga havia me traído daquela maneira. Até deixei a Jane para trás. Assim que cheguei em casa, percebi uma mensagem da Jane me falando que tinha conversado com o Joaquim e contado quem era realmente a Márcia e que ele estava super chateado por não ter conversado comigo antes de pensar coisas erradas a meu respeito. Aquela noite eu quase não dormi. Eu estava mal e no outro dia, para ir para a escola, eu quase não conseguia acordar. Contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela me aconselhou a esquecer a amizade que tinha com a Márcia e tentar ouvir o Joaquim também. Depois da aula, ele veio conversar comigo. Me pediu desculpas por ter duvidado, mas que agora ele sabia que a Márcia queria só nos separar e que devia ter desconfiado da atitude dela, já que desde o começo ele não havia gostado muito dela. Fizemos as pazes e voltamos a namorar, mas eu ainda estava bastante chateada, pois a pessoa que eu pensava ser a minha melhor amiga havia me traído de forma cruel. Eu não conseguiria entender o motivo, mas eu sabia que a nossa amizade de uma vida tinha acabado. Agradeci a Jane por ter me contado e me desculpei por não ter acreditado nela da primeira vez que ela tentou me alertar. Mas eu acho que eu precisava passar por isso para aprender a valorizar as pessoas certas e saber que podemos contar com elas. Oi gente, aqui é a Rê Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueçam de dar o like e compartilhar com algum amigo para ajudar a gente a divulgar, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!